Serial killers devem permanecer na prisão até morrerem, porque esse tipo de pessoa não pode viver em sociedade. Pois é, isso foi dito pelo investigador-chefe do que está sendo considerado o maior caso na história criminal da Tailândia, o caso da assassina de Sihanouk, uma mulher que foi acusada de ter tirado a vida de pelo menos 14 pessoas, dentre dezenas de outros crimes. E para ficar ainda mais insólito, ela não tirou a vida de pessoas escolhidas aleatoriamente. Ela escolheu suas vítimas entre seus amigos, pessoas que confiavam nela. As autoridades lá da Tailândia classificaram essa mulher como a pior assassina em série de todos os tempos daquele país do Sudeste Asiático. Eu sou o Marcos, sejam todos bem-vindos ao Insólito. Curte, comenta, ative o sininho e considere entrar para o nosso clube de membros. Para quem gosta também de fotos, me segue lá no @oinsólito na rede de fotos, fechou? É isso então? Diz aí, Fabiana. Recados dados, vamos aos fatos. A assassina do cianeto estava grávida de 4 meses quando ela foi presa, mas logo depois ela deu um fim nessa gestação na prisão. Tong Pin, a mãe de sua última vítima, acredita que foi karma e ainda complementou. Ela recuperou um karma ruim e deseja que todo o karma ruim continue a segui-la. Familiares de outras vítimas também falaram: quero que ela seja executada. A vida deve ser paga com vida. Isso acabará com tudo. Essas famílias não perderam apenas alguém, perderam tudo. Alguns eram o ganha-pão da família. Um deles tinha acabado de ter um filho. Como vocês podem ver, houve uma comoção geral, uma revolta toda causada por apenas uma mulher. Sararati Rangsuatapur, conhecida como Anne, uma tailandesa de 36 anos que foi presa em abril de 2023, depois que famílias de inúmeras supostas vítimas decidiram procurar as autoridades. Entre 2015 e 2023, ela matou pessoas em 8 províncias diferentes da Tailândia ao misturar cianeto na comida. Isso segundo a polícia. A maioria das vítimas que ela avisou eram pessoas a quem Sararati devia dinheiro, enquanto outras eram pessoas de quem ela roubou. Até onde se sabe, apenas um de seus alvos de envenenamento sobreviveu. Na Tailândia, pessoal, diversos assassinos se enquadram nos critérios de serial killers nos últimos anos. Os mais famosos até então eram Songkid Pumpuang, também conhecido como Kid, o Estripador, que matou 5 massagistas e também cantores de boates entre janeiro e junho de 2005. Niruti Songkamham, também conhecido como o assassino da caminhonete, que envenenou 9 motoristas de táxis com pesticidas entre os anos de 2011 e 2012, sendo que pelo menos 4 morreram. E um dos mais notórios e famosos, sem dúvida nenhuma, que agiu ali no local, foi o francês de 78 anos chamado Charles Sobrage, que foi libertado inclusive de uma prisão nepalesa em dezembro de 2022. O Sobrage, que é conhecido como o assassino do biquíni, ele inspirou a dramática série da Netflix The Serpent, que aqui no Brasil é chamada de O Paraíso e a Serpente. O Sobrage foi associado a mais de 20 assassinatos entre 1972 e 82 na Tailândia. Suas vítimas eram drogadas, estranguladas, espancadas e depois queimadas. O Sobrage estava preso no Nepal sob a acusação de assassinar 2 mochileiros daquele país. E mesmo com tantos, digamos, monstros andando por lá, nesse século, as autoridades afirmam que Sararati é provavelmente a pior serial killer da história daquele país. Acho pouco provável que vocês não saibam, mas não custa relembrar, não é? Um serial killer, que em bom português quer dizer assassino em série, segundo a enciclopédia britânica, é aquele que comete ao menos 2 assassinatos. Conforme essa enciclopédia também, o FBI inicialmente considerava que um criminoso poderia ser denominado serial killer quando matasse ao menos 4 pessoas, mas o órgão mudou essa definição nos anos 90, quando passou a considerar que poderia ser definido um assassino serial quem matasse 3 vítimas ou mais. Atualmente, o conceito mais conhecido e utilizado a respeito de assassinos em série é de que ele é um tipo de criminoso que comete assassinatos com certa frequência, geralmente seguindo o chamado modus operandi e também deixando, na grande maioria dos casos, na cena do crime, a sua assinatura. E para quem quiser saber mais sobre assassinos em série, eu recomendo esse livrão aqui, ó, que é editado pela Dark Side, do Harold Schechter, Serial Killers, Anatomia do Mal. Não é publi, tá? Só pra constar, é que é bom mesmo.
Vejam só, no Brasil não há definição legal, mas existe um projeto de lei que considera o assassino em série, né, o assassinato em série. Considera-se assassino em série o agente que comete 2 homicídios dolosos no mínimo em determinado intervalo de tempo, sendo que a conduta social e a personalidade do agente, o perfil similar das vítimas e as circunstâncias dos homicídios indicam que o modo de operação do homicida implica em uma maneira de agir, operar ou executar os assassinatos sempre obedecendo a um padrão pré-estabelecido a um procedimento criminoso idêntico. Enfim, pessoal, exemplos não faltam, não é? Aqui no Brasil a gente pode pegar o que aconteceu com o maníaco do parque. Tinha um modus operandi bem característico, não é? Um outro serial killer que talvez fuja aos padrões de tipo de vítima, eu já comentei aqui sobre ele, é o maníaco de Contagem, né? Que procurava as vítimas todas que eram pessoas empregadas, mães de famílias, né? Mulheres, enfim, que estavam bem estabelecidas, fugindo um pouco, né? Da maioria do perfil de vítimas preferidas pelos serial killers. Mas o maníaco de Contagem também tinha esse modus operandi, né? Sempre buscava esse mesmo tipo de vítima porque, segundo ele, elas eram parecidas fisicamente com a mãe dele. Mas fechando aqui essa breve contextualização sobre o que é serial killer, vejamos o que Ney Fayette Jr., professor de criminologia do programa de pós-graduação em ciências criminais da PUC do Rio Grande do Sul, explicou para a BBC em novembro de 2017. Esse tipo de criminoso age com excesso de brutalidade, impulsividade, frieza e sadismo. As características gerais do criminoso, segundo o site PsycWeb, há um estereótipo comum à maioria dos assassinos em série. São homens jovens de raça branca que atacam preferencialmente as mulheres e que cometeram seu primeiro crime antes dos 30 anos de idade. E claro, temos exemplos de pessoas que fogem a esse padrão pré-estabelecido aí, essa definição. Por exemplo, tem o Samuel Little dos Estados Unidos, né, que era um pugilista, um cara negro que também assassinava garotas de programa. E no quesito aí serial killer do sexo feminino, temos a personagem do episódio de hoje. Então vamos falar do método usado por Sararat ou Anne para cometer suas atrocidades. Esse método era o envenenamento por cianeto, como vimos. O cianeto, pessoal, é um produto químico mortal de ação rápida que interfere na capacidade do corpo de usar o oxigênio. Segundo o site Mundo da Educação, o cianeto ou cianureto é um nome genérico de qualquer composto químico que contém o grupo ciano. E agora é parte do nome de Sararat-N, que acabou ganhando o apelido de N-cianeto. Bem, o cianeto de potássio pode se converter a um gás altamente tóxico se tiver contato com qualquer ácido. Esse gás é denominado de gás cianídrico. O ácido cianídrico é um gás incolor que mata imediatamente se inalado numa concentração superior a 300 mg por metro cúbico de ar. O cianeto de potássio, quando ingerido, reage com a acidez do estômago e gera o gás cianídrico. Daí o porquê desse composto ser perigoso. Ele provoca ardência na boca, rigidez do maxilar inferior, constrição da garganta, salivação, náuseas e vômitos. Realmente uma morte extremamente sofrida. O gás à base de cianureto, conhecido como Zyklon B, Ciclone B em português, criado originalmente como um pesticida para a eliminação de piolhos e pulgas também, acabou sendo usado para o extermínio de seres humanos nas câmaras de gás da Alemanha, lá no período que vocês sabem, não é? Além disso, o cianeto foi causador do envenenamento no incêndio da boate Kiss, lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O envenenamento por cianeto de hidrogênio causou a morte de centenas de jovens pela combustão de espuma isonerizada feita com poliuretano, que em combustão libera gás cianeto. Foram 242 vidas perdidas de jovens. E algo parecido aconteceu no clube noturno Lame Horse, na cidade russa de Perm. Lá foram 156 pessoas que perderam a vida. E só pra gente fazer um quadro nerd aqui no Insólito, vamos entender como é que age no organismo o cianeto. O íon de cianeto reage na hemoglobina do sangue, fazendo com que esse não transporte oxigênio aos tecidos. Por isso é considerado uma substância hematóxica, ou seja, que intoxica o sangue, acarretando assim uma morte rápida, mas não indolor. Embora Sararat tenha negado os assassinatos, ela confessou o uso de cianeto, segundo a polícia. O vice-chefe da polícia do país chamou esse caso de histórico. A Tailândia já teve assassinos em séries antes, mas o número de mortes não foi tão alto.
disse esse homem em entrevista coletiva. Sararat enfrenta 80 acusações, incluindo envenenamento por cianeto, falsificação, roubo e homicídio premeditado, que acarreta pena capital no lugar. As autoridades tailandesas, em razão desse caso, prometeram que depois do que aconteceu, haveria regulamentações mais rígidas sobre o acesso ao cianeto. O marido da Sararat, ou da Anne, um policial de alto escalão, entrou no esquema com a ex-esposa e acabou sendo acusado de fraude e peculato relacionado aos assassinatos. A polícia disse que ele se entregou a uma delegacia depois que as autoridades emitiram um mandado de prisão. O casal, embora divorciado, ainda morava junto. A polícia diz que o Viton, o marido da Sararat, provavelmente esteve envolvido no suposto assassinato de um ex-namorado da Sararat, o senhor Sutsak Phumkwang. A polícia disse que depois que ela matou o Phumkwang, o Viton, o marido, o ex-marido, a pegou em um carro e a levou até a província local de Udon Thani, onde ele extorquiu dinheiro dos amigos de Phumkwang. Não fica muito claro como a dupla agia, mas ela agia e era uma dupla pra lá de bizonha, não é? Mas vamos ver então como foi que a polícia chegou e prendeu a Sararat. Bem, Sararat ficou sob suspeita pela primeira vez após a morte de uma amiga, uma mulher saudável de 32 anos que teria desmaiado repentinamente e posteriormente morrido. Isso desencadeou um inquérito, pois os familiares não acreditaram que se tratasse de uma morte natural. A Sararat e uma amiga conhecida como Koi viajaram juntas até um rio chamado Mae Klong para soltar peixes em um ritual de proteção budista. Elas esperavam com esse ritual conseguir um bom karma. Mas, em vez disso, Koi acabou tendo a sua vida arrancada por sua grande amiga e companheira de viagem. Imagens de câmeras mostraram as duas caminhando juntas em um pier, mas a Koi se aproxima da água sozinha com um saco de peixes, enquanto a Sararat, ou a Aen, vai ao banheiro. Quando a Aen retorna e vê que a sua amiga desmaiou, ela acena para alguns espectadores virem ajudar. Mas enquanto algumas pessoas realmente se aproximam para ajudar, a Aen foge do local, supostamente com o dinheiro, o telefone e uma bolsa de grife da vítima, pois o corpo de Koi foi encontrado sem seu telefone, suas malas e seu dinheiro. O relatório da necropsia mostrou vestígios de cianeto, pois é. Logo após o incidente, a polícia começou a fazer investigações, pois a família da vítima culpou Sararat. A investigação levou à descoberta de assassinatos em série, pelo menos 11 assassinatos em uma tentativa de homicídio de Sararat. E a partir desse momento, ela já começava a ganhar o apelido de Anne Cianeto. E só para vocês saberem, a Anne Cianeto era amiga da Koi há mais de 10 anos. Bela amiga, não é? Eu chorei, fiquei chocada e gritei, disse Tong Pin, descrevendo o momento em que ouviu a notícia da morte de sua filha Koi. Ela disse ainda, ela estava saudável, ela estava muito saudável e saiu de casa em boa forma. Eles me disseram que era insuficiência cardíaca, mas eu disse logo depois de ver a foto que era um assassinato. Era um assassinato. 10 dias depois, a Anne Cianeto foi acusada e os detalhes dos seus alegados crimes começaram a emergir, tornando-se provavelmente no maior caso na história criminal do Reino da Tailândia. Tong Pin e sua neta ainda estão tentando aceitar o que aconteceu com a Koi. A filha da vítima de 10 anos deu um relato extremamente triste e assustador sobre o que aconteceu com a mãe. Ela diz ter pesadelos, sonhos, em que ela vê a mãe, ela tenta dar um abraço, mas a mãe foge e logo em seguida desaparece. Quero perguntar para ela por que ela fez isso com a minha mãe, disse a pequena em uma entrevista. Desesperada por respostas, a mãe de Koi pediu a uma amiga da família para que ajudasse a levar o caso a um nível mais elevado de atenção policial e elas conseguiram. Ela rapidamente começou a trabalhar, postando nas redes sociais uma fotografia do carro que a Koi dirigia. Quase tudo está na internet atualmente, então não demorou para que detetives online localizassem o carro, o veículo e um endereço na frente da casa que pertencia a um policial que conhecia o ex-marido da Anne. A Anne Cianeto foi inicialmente acusada apenas de roubo e a morte de Koi foi tratada como natural, por incrível que pareça. Mas como os exames necroscópicos encontraram depois vestígios de cianeto no corpo, tudo mudou. 10 dias depois de Koi ter sido encontrada morta, a Anne foi presa e sua suposta onda de crimes começou a ser revelada. Tong Pin, a mãe da Koi, diz que se sentiu triste e ao mesmo tempo orgulhosa do legado de sua filha. Perdi minha filha e não queria que fosse assim, mas Koi ajudou outras vítimas, disse ela. Realmente, se tudo não fosse revelado, as outras pessoas não teriam começado a desconfiar. E assim, quem sabe quantas mais
essa assassina mataria se a Coy não tivesse morrido. Já que foi depois que a morte suspeita da Coy ganhou as manchetes, outras famílias começaram a dar mais atenção, mais alarme de que seus entes queridos também haviam morrido após terem sido vistos pela última vez com Aen Cianeto. O vice-chefe da polícia, o general Surashati Hakparn, disse que essas mortes tinham outras semelhanças com as de Coy. As famílias se perguntaram por que as vítimas eram saudáveis e depois tiveram uma insuficiência cardíaca assim, tão severa do nada e foram a óbito. E outra similaridade entre as vítimas é que elas também tinham unhas pretas nas mãos e nos pés. A polícia então começou a reinvestigar, alguns casos de mortes ocorridas há 4 anos. Segundo o vice-chefe de polícia, foi constatado que houve alguma imprudência nas investigações da polícia local nas diferentes províncias onde ocorreram os envenenamentos, inclusive no caso da Coy. Para ele, se os investigadores locais tivessem relatado a causa da morte como insuficiência cardíaca, o médico reportaria o mesmo, algo como um copia e cola, sem se aprofundarem mais nos exames ali pós-mortem. Pois, como havia uma grande defasagem de médicos forenses nas províncias, os que estavam por lá, sobrecarregados de tantos casos, tanto trabalho, simplesmente escreveram relatórios seguindo as opiniões dos agentes da polícia. Vejam só. Mas depois da morte de Coy, a polícia e os peritos iniciaram um trabalho exemplar. Nos 3 meses seguintes, a polícia entrevistou mais de 900 testemunhas e examinou 26.500 documentos. O general Surshati disse ter encontrado evidências de que Aen Cianeto envenenou 15 pessoas ao longo de 8 anos em 8 províncias. Outra prova que colocou Aen em situação difícil foi um pedido online de cianeto que ela realizou. Dos 14 corpos investigados, encontraram cianeto em 7 deles. Nos casos em que o cianeto não foi encontrado no relatório da necropsia, o general Surshati disse que a polícia pediu aos médicos forenses que examinassem as imagens e dessem a sua opinião especializada. Eles descobriram que as unhas, mãos e lábios ficaram pretos por terem sido envenenados e o veneno que fazia os corpos ficarem dessa maneira era o cianeto, não é? E como eu falei lá no início, apenas uma pessoa sobreviveu ao envenenamento. Mas o que teria levado essa tailandesa a cometer tantas atrocidades? Especula-se que o vício dela por jogos pode ter dado início a tudo isso. A polícia chegou à conclusão de que todos os mortos tinham algo em comum, o que levou as autoridades a unir os pontos, o que facilitou as investigações e piorou em muito a situação da Aen Cianeto. As vítimas eram pessoas a quem Aen devia grandes somas de dinheiro ou eram pessoas que foram roubadas pela Aen Cianeto para financiar seu vício em jogos online, jogos de azar, enfim, todo esse tipo de coisa aí que vicia, como vocês sabem, não é? As investigações apontaram que ela estava perdendo no jogo cerca de 10 milhões de dinheiro ali da moeda local, algo equivalente a $425 mil por dia. Pois é. Aí a Aen Cianeto foi acusada de roubar centenas de milhares de dólares de suas vítimas antes de atraí-las para uma refeição. E, obviamente, a última refeição. De alguma forma ela envenenava seus credores. Outras vezes ela invertia. Primeiro matava e depois roubava os pertences e vendia. Para se ter uma noção da cara de pau, a polícia descobriu que os bens da Coy estavam em uma loja de penhores, mas em nome da Aen Cianeto. Isso obviamente acabou tornando mais uma das tantas provas contra essa tailandesa. Homicídio premeditado, tentativa de homicídio, roubo, adulteração de alimentos, falsificação, tudo isso. Esses são alguns dentre os mais de 75 crimes pelos quais a Aen Cianeto foi acusada pela polícia. Segundo o general Surshati, a Aen Cianeto se enquadra no perfil típico de uma assassina feminina, pois se fosse um homem, ele estaria caçando vítimas principalmente para fins íntimos. Mas, segundo esse oficial, quando se trata de mulheres, geralmente o motivo do cometimento dos crimes é por alguma questão de bens. E nós já vimos que a Aen Cianeto matou para subtrair bens ou porque ela devia dinheiro a essas pessoas e quando não tinha como pagar, obviamente, ela começou a matar aqueles a quem ela devia e pessoas que confiavam nela. Junto com a Aen, outras 2 pessoas também foram acusadas. Um deles, como vimos, era o ex-marido dela, o tenente-coronel da polícia Viton, que foi acusado de ocultar os alegados crimes. A polícia diz que pegou Aen Cianeto depois que ela supostamente matou seu então namorado. Também foram feitas acusações contra sua advogada Tanisha por ajudar a sua cliente a distribuir ou ocultar provas. Os 3 suspeitos negaram as acusações. Mas
Será que a Ence Aneto poderá enfrentar a pena capital? A gente que acompanha as notícias criminais sabe que lá na Tailândia tem a pena de morte, não é? A lei daquele país prevê penas que variam de 10 a 20 anos de encarceramento, prisão perpétua e, como eu acabei de dizer, a pena capital. Especialistas dizem que a interpretação do juiz local é decisiva para o caso. A Ence Aneto enfrentará o tribunal em 2 de outubro de 2024 e nós vamos continuar acompanhando para atualizar vocês. O importante para as autoridades é que a Ence Aneto não escapará do julgamento, pois segundo eles ela não pode alegar que está doente ou alguma coisa do tipo, como acontece seguidamente em outros países, como já vimos por aqui, não é? Lá eles entendem que ela é uma psicopata e que não tem consciência nem culpa, mas não é doente. Vejam, se for considerada culpada de todos esses crimes pelos quais ela está sendo acusada, a Sararat, ou Ence Aneto, pode se tornar a pior assassina em série realmente da história daquele país. Ela, muito provavelmente, vai receber a pena capital, embora a pena capital na Tailândia seja rara, mas ela acontece. A execução mais recente foi de 2018, a primeira desde 2009. Mas se a Ence Aneto confessar os crimes, ela poderá evitar a sentença capital e cumprir uma pena reduzida de prisão perpétua. E aí a gente retoma aquela frase que iniciou o vídeo. Os serial killers devem ficar na prisão até morrerem porque essas pessoas não podem conviver com outras pessoas na sociedade. Isso, para lembrar vocês, foi dito pelo general Surchat. Como eu falei lá no início também, a En estava grávida de 4 meses quando ela foi presa, mas ela deu fim a essa gestação. Tongpin, a mãe da sua última vítima, da Khoi, acredita que foi karma e diz que a En recuperou um karma ruim e que deseja que todo o karma ruim dela continue a segui-la por muitos e muitos anos. E para essa senhora, ela deseja a execução da En, porque ela alega que vida deve ser paga com vida. E apenas isso e somente isso acabará com tudo. Mas, obviamente, eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Use o espaço terapêutico dos comentários. Um caso complexo, mas nem tanto, não é? Talvez as investigações, as reportagens não tenham trazido tantos detalhes quanto a gente gostaria, mas resumidamente, a Ence Aneto começou a matar, obviamente porque já tinha a sementinha do mal dentro dela, mas foi porque ela devia a essas pessoas e achou que matando ela simplesmente acabaria com essas dívidas. Depois, penso eu, que ela começou a matar por essa razão, ela percebeu que era relativamente fácil aí usar o cianeto e também usou esse método para conseguir dinheiro, porque, como foi dito aí nas fontes, ela às vezes invertia a ordem, né? Matava para depois roubar e poder jogar ou quitar suas dívidas. Acho muito pouco provável que ela usasse dinheiro para quitar as dívidas, né? Só para se endividar mais. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam aí com a mãe da Khoi sobre o lance da pena capital? O que vocês acharam da história toda? Já conheciam? De fato, ela é ou não a pior serial killer da história da Tailândia? Espero que tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for, entrar para o nosso clube de membros. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.